Fala pessoal, beleza? Então estamos aqui com o deck que a gente jogou no torneio do Foguete Spell Table 11, né? É um Rakdos Control. Já vou dar o resultado aí para vocês. A gente ficou 0-3 e a última partida aí não vamos conseguir fazer, né? Com o nosso oponente, nosso horário, nem o meu horário, nem o horário dele bateu. Então nós dois optamos aí por colocar empate, né? Então na realidade eu fiquei 0 vitórias, um empate, 3 derrotas. E tô trazendo aqui para vocês o deck, né? É um deck control. Na verdade, tipo, ele, apesar de ter ficado 0 vitórias, eu gostei da forma como a ideia do deck é para funcionar. Mas enfim, teve algumas misplays aí por minha parte também que prejudicaram o, o deck funcionar, né? Então, isso aí também atrapalhou. Mas, num geral, eu acho que ele poderia ter saído melhor. Então, primeiro eu vou dar uma passada aqui grande em cima das cartas, depois a gente comenta aí um pouco, né? A base de mana começa aqui, né, com 2 Barrymore, 3 Bojuka Bog e 2 Pântanos. Depois também temos 3 Câmara de Sussurros, 3 Grande Fornalha e 2 Geothermal Bog. 3 Bounce Land Rakdos, né, o Carnarium Rakdos. E 4 Drossford Bridge, né, que é a ilha, a ponte preta e vermelha indestrutível. Então, essa base de mana aí, ela tá bem redondinha pro deck, assim. Na realidade, eu acho que às vezes a gente consegue ter mana demais. Eu não sei se eu fui azarado. Então, tinha partidas que eu flodava, teve várias partidas que eu tava muito flodado. Então, os scries que o deck proporciona depois também ajudam a você, tipo, jogando os terrenos para baixo, etc. Mas mesmo assim, ainda assim, eu ficava com bastante terreno. Então talvez dê para reduzir aqui uma quantidade de terrenos, né? Sei lá, tirar aqui os dois, um pântano e um Barrymore, saca? E tipo, ter uma gama maior de cartas aqui. Pelo menos isso, na minha visão, eu acho que funciona. Quero também, já era para ter falado isso no começo, né? Quero ressaltar, essa lista não é minha. Atualizei 2 cartas nela apenas, mas é uma lista de um rapaz que eu vi num grupo de um apoiador que eu sou apoiador de um canal de Magic, né? O Invest Magic, salve pro Guilherme Zagallo. E aí um dos apoiadores dele, que faz parte do grupo lá onde eu tô, postou essa lista, uma lista parecida com essa, eu dei uma adaptada com as cartas que eu tenho, né, para poder jogar. Enfim, então essa é a base de mana. Na minha visão, referente à base de mana, talvez eu só reduziria aí 2 terrenos para utilizar 2 outras cartas funcionais aí. Principalmente já vou falar para vocês qual que seria, né? Então vamos aqui para a base de criaturas, né? Temos 4 Besouro Vírus aqui, não sei se tá pegando aí, pronto, pegou. 4 Besouro Vírus, né? Uma criaturazinha 1/1 que é artefato e quando ele entra, cada oponente descarta uma carta. Temos um Crypt Hats, 3 Thorn of the Black Rose e 2 Gurmag Angler. Então, assim, a priori, são poucas criaturas no deck, mas uma das coisas que eu faria inicialmente já seria, tipo, diminuir esses 2 terrenos e colocar 2 Gurmag. Então, na minha visão, o deck sente falta de algo para matar, né? Então, por muitos jogos aí eu fiquei faltando um pouquinho de dano para matar o oponente. Então acho que o Gurmag tiver mais cópias dele, ele vindo logo no jogo, a gente consegue imprimir uma pressão maior. Ou então talvez adicionar uma cópia de Gurmag só para ficar com 3 cópias e botar um Crypt Hats a mais também, que também serve como esse finisher, né? Acho que é bastante importante. Então, mas a base de criaturas é essa. Tô batendo aqui na mesa e tá balançando. A base de criaturas é essa. Vamos para os encantamentos artefatos, né? O deck tem aqui 2 Blood Fountain, 4 Hopeless Nightmare, que é a cartinha nova aí de Eldraine, e 4 Lembas, né? Na lista inicial que o rapaz tinha... desculpa, voltando aí um pouco. A lista inicial que eu tinha pegado não tinha Crypt Hats, tá? Eram 4 Thorn of the Black Rose apenas. Eu que resolvi colocar um Crypt Hats e não me arrependo de jeito nenhum. Acho que o Crypt Hats funciona muito bem, principalmente porque o deck não tem removal global de main deck. Então faz diferença ter um Crypt Hats aí. Se você for pegar um Elfos para enfrentar, um White Winnie,
um Kudota, Burn aí. Qualquer deck que tem muito Swarm, né? Faz diferença você ter já uma remoção global aí de main deck, que também pode servir como finisher, né? A segunda modificação que eu fiz no deck foi colocar Lembas no lugar de Ichor Wellspring. Né? A lista inicial dele tinha 4 Ichor, e eu optei por colocar Lembas por conta de uma das coisas que eu vi ele falando, né? Ele falou que o deck sofria bastante contra Burn, contra decks muito rápidos, e eu colocando Lembas, que tem essa opção de você pagar 2 e ganhar 3 de vida, né? Sacrificando ele e ainda voltar pro deck, isso traz uma sobrevida aí pro deck, que pode ser bem eficiente contra esses decks muito acelerados, muito agros aí no formato. Então, mas eu acabei me arrependendo um pouco. Eu acho que poderia ter funcionado de uma maneira melhor. Ao invés de rodar 4 lembas, pode ser tipo 2-2, né? Se usar 2 lembas, usar dois Ico, acho que poderia ser uma opção. Porque por várias vezes eu queria dar um outro draw ali, com disputa, por exemplo, e aí você, tipo, falta um draw ali, né? Às vezes faltava um draw, faltava uma compra de carta, quando você faz a disputa mortífera, no Lembas ele só volta pro deck, né? Enquanto no Icor você compraria uma carta a mais. Então acho que poderia usar 2-2, ou então até mesmo usar 3 Icor e deixar um Lembas só no deck, né? Visto que esse Scry do Lembas também ajuda bastante. Então, primeiro momento, essa foi a outra modificação que eu fiz, né? Na base de artefatos e encantamentos do deck. E agora das mágicas, né? O deck conta aqui com 4 Galvanic Blast. Desculpa, tem mais uma modificação que eu agora acabei percebendo agora, né? O deck, a lista inicial rodava 4 Cast Down. Então eu troquei por 3 Cast Down e um Terminate. Porque eu acho que se a gente pegar um Call Gates aí, enfrentando o Guardian of the Good Pact, a gente não consegue fazer nada, né? Se não tiver uma mágica aí que seja multicolorida. Então, eu gostaria mesmo de usar 2-2, né? 2 Cash Down e 2 Terminate, porque afinal na lista do Call Gates tem 2 Guardian, né? Então a gente nunca sabe se pode vir os dois. Então, gostaria de usar os dois, mas como eu só tenho um Terminate, né? Acabei usando um Terminate, 3 Cash Down. Mas temos aqui também 4 Galvanic Blast, então praticamente aqui vocês já viram que a base de terrenos é moldada para usar os Galvanic, então a gente tem 3 Grandes Fornalha, 3 Câmara de Sussurros, que são terrenos artefatos, e as 4 pontes, que também são artefatos, né? Geram mais artefatos para poder você conseguir chegar no Metalcraft rápido aqui do Galvanic. Muitas vezes a Blood Fountain, também acabei nem falando, ela meio que funciona. O melhor dela é para trazer o Metalcraft pro Galvanic, não para pegar criatura do cemitério, porque a gente não tem tanta criatura no cemitério, não tem tanta criatura assim, né? Então, meio que trazer criatura do cemitério não é tão relevante nesse deck aqui. Então, é uma das modificações também que eu percebi que daria para ser feitas, trazer uma consistência maior para o deck. Então, conta com 4 Galvanic, um Terminate, 4 Disputa. Disputa é a melhor compra do formato, né? É quase um Ancestral Recall aí. Excelente. E, tipo, você compra duas sacrificando uma coisa qualquer, ainda coloca um tesouro. Se você faz isso num terreno, é quase que você estivesse pagando uma mana. Temos aqui 2 Diabolic Edict, né? Na lista original ele usa Chiner's Edict. Concordo também, muito melhor utilizar por conta do flashback, mas eu também não tenho o Chinese, então eu uso Edito, mas não fez diferença assim para mim. Eu nunca cheguei a estar com. Não me lembro de chegar a estar com 7 manas e um Edito no cemitério, e o Edito, se fosse China, ter me salvado, saca? Então não fez diferença ali. Temos aqui o Blinding, né? Que pra mim é a carta mais legal do deck aí, que ela é 3 manas, né? Custa uma qualquer, uma preta e uma vermelha, dá 3 de dano no jogador e o jogador descarta 2 cartas. Então, apesar de ser um feitiço, essa carta é muito boa. Ninguém tá preparado para descartar 2 cartas ali, né? Então ela realmente causa um dano, é bem legal, dá na cara do oponente e você ainda consegue fazer ele descartar 2, né? Então é uma opção bem legal aí. Às vezes o cara fica muito chateado quando tem que perder 2 cartas. E para finalizar aqui temos o Rowan Green Search, né? Que é uma carta nova aí também de Eldraine, que ela tem barganha, né? Se você sacrificar um artefato, encantamento ou ficha, você pode olhar 4 cartas
do topo do seu Grimório, colocar até dois deles no topo, em qualquer ordem, e o restante no cemitério, e você compra 2 cartas e perde 2 de vida. Então, essa carta tem uma interação muito boa aqui com o Hopeless Nightmare, né? Se você tiver com o Hopeless Nightmare no campo, né? Você faz mana, Hopeless Nightmare, o cara descarta uma carta, toma 2 pontos de vida, e aí você vai lá depois dá um Rowan Green Search no Hopeless Nightmare, ele resolve primeiro o Hopeless, dando um Scry 2, que você pode ordenar ali, digamos que você não quer nenhum das duas, joga pro fundo, e aí vem o Scry 4 aqui desse, né? Que você pode olhar mais 4, jogar duas pro topo, 2 pro cemitério, ou as 4 pro cemitério e comprar 2. Então você consegue aí com essa interação, teoricamente, você consegue cavar seu deck aí em 8 cartas, né? No limite de 8. Se você jogar as 4 do Rohan pro cemitério e as 2 aqui para baixo, você consegue olhar 8 cartas que estariam no topo, né? Então é bastante coisa. No geral, sempre, tipo, a maioria das vezes você, tipo, joga uma para baixo, aqui com essa, deixa outra no topo, e aí pega as outras 4, aquela que você deixou no topo, provavelmente você quer, arruma mais alguma outra ali, daquela sequência, e joga uma, 2 pro cemitério, e, e aí compra 2, perdendo 2 de vida, né, com o Wrong Insert aqui. Então, assim, o deck, ele é para funcionar fazendo com que o oponente descarte cartas, né? Então temos aqui o Hopeless Nightmare, o Blighting e o Besouro Vírus, fazendo o oponente perder recursos ali, ao mesmo tempo que você tem emoções, né? Então você tem o Edito, tem o Cash Down, tem o Terminate, e aí você vai segurando, causando daninho ali muito pequeno aqui com o Besouro Vírus, com o próprio Hopeless Nightmare aqui, tirando 2 de vida do cara, e aí tentando tomar, sem ficar com card advantage aqui com a Thorn, e descendo a maior ameaça do deck, que é o Gurmag, né? Como eu falei, eu acho que ele deveria ter mais cópias no deck, acho que faria muito diferença se ele entrasse logo, se você conseguir fazer ele mais rápido, mas o deck é para funcionar dessa forma, né? Então, eu gostei, eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar. É, ele tem que ser um pouco mais focado em alguma das estratégias, sabe? Talvez ser mais focado em descartar e reaproveitar os recursos de descarte do que causar o próprio dano em si. E aí você tipo, usar remoções meio que só para se proteger ali. E talvez ter o Gurmag, né? Eu vejo assim, talvez ele é um deck legal de pilotar, um pouco difícil também de você fazer as escolhas corretas, mas eu acho que faz sentido ter uma mudança, né? Ter uma mudança ali. Vamos lá para o sideboard, né? O sideboard foi uma das coisas que eu mais mudei, porque tinha várias cartas que eu não tinha. Então, aqui ele estava usando um Electricer, né? Usavam 3 Red Elemental Blast, né? Ou Pyroblast, que você preferir. Aí ele usava, a primeira modificação foi aqui, né? Que ele usava 3 Cast into the Fire, como eu só tenho 2, eu coloquei um Gorilla Xamã a mais. Então ficou 2 Cast into the Fire e um Gorilla Xamã, né? A outra mudança, né, que seria aqui, ele usa 2 Unexpected Things. Como eu não tenho Unexpected Things, eu coloquei o Remédio dos Orcs, a cartinha nova aí do Senhor dos Anéis, que dá vínculo para a vida ou indestrutível para a criatura até o final do turno, e tem a Regimente Orcs 1, né? Infelizmente eu não consegui usar ela, nenhum jogo, teve um que eu queria, né, tipo botar a tokenzinha de arma lá, de exército orc lá e tal, mas não deu para usar. Também utiliza aqui 4 cópias de Vampire Spawn. Essa aqui é o vampirinho que quando ele entra, você ganha 2, oponente perde 2, e ele é 2/3. Ele tem um corpo bem legal e drena ali vida, né? Se te dá uma sobrevida contra o Burn. Acho interessante. Tem uma cópia de Drawing Sorrow, né? Que causa 2 de dano a todas as criaturas e você dá um Scry. E também outra remoção global aqui, o Swirling Sandstorm, que por 4 manas, se você tiver 7 cartas no cemitério ou mais, aí dá 5 de dano em tudo, né? Então isso aqui seria bom para jogar contra Terror, né? Tipo, limpar a board contra Terror. Tem as serpentes zonas lá. Esse aqui contra qualquer deck de criatura pequena. Esses dois aqui contra Burn, né? Contra decks muito agros. Aqui contra
artefatos, né? Affinity, esses 3 contra Affinity, aqui contra decks azuis e aqui mais contra deck de criaturas mesmo. A gente pode ver aí, o deck tem, sei lá, 3 cartas de side aqui contra deck de criaturas, mais um bom ganho de vida aqui, né? Que se preocupa muito com decks rapidinhos aí, muito acelerados. Então é isso, galera. Ficamos 0-3 aí. Vamos tentar fazer um resultado melhor, né? No mês que vem. As partidas estão todas aí para trás. Infelizmente, a última teve um problema aí de. Eu esqueci de colocar para transmitir a tela do Spell Table. Quando eu percebi, eu achei que estava transmitindo, não estava. Quando eu percebi, perdeu aí 30 minutos de partida, mas vocês assistam aí de onde parou para frente. Vale a pena, ficou bem legal. Essa última partida contra o Mardu Synthesizer aí foi bem legal. O deck dele é bem bom. E aí tem isso, né? Só comentando para vocês, as partidas foram. Primeira partida foi contra. Cara, nem lembro. Eu sei que a gente enfrentou um Barreiras, a gente enfrentou, sim, um Call Gates, exatamente. O Terminate fez a função dele, né? De matar um guarda. Então, foi um Call Gates na primeira rodada, na segunda rodada foi contra um Barreiras, e na terceira rodada agora contra um Mardu Synthesizer. Então, acho que a que a gente mais tinha chance foi contra o Barreiras, mas eu dei uma misplay muito grande lá. Daria para ter ganhado o G2 e ter tentado controlar melhor ali o G3, mas eu vacilei demais contra o Barreiras. E é isso, galera. Obrigado aí por vocês terem ficado aí até o final, assistido. Tamo junto e grande abraço. Valeu.